Olá, meu nome é Maria Cintia Urbano, sou doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Programa de Arquitetura PROARC. Venho, através do Circuito Urbano do ONU Habitat, apresentar um pouco sobre a minha linha de pesquisa de doutorado, iniciada este ano 2023, onde o tema no evento é Mobilidade Ativa, um estudo para futuros bairros de baixo carbono. Colocando um pouco em tópicos, né, da minha apresentação, eu vou colocar um pouco sobre a visão geral, a minha contextualização, em seguida a justificativa, em terceiro, um cronograma, que serão as etapas de toda a minha linha de pesquisa até o momento, apresentar um pouco da minha metodologia e, por fim, as próximas etapas de estudo do doutorado. Sobre a minha visão geral, que seria a minha contextualização, a minha questão na linha de pesquisa é a mudança climática, ou são as mudanças climáticas. É um assunto que não é recorrente, já está sendo falado há mais de 2 décadas. E esse impacto da mudança climática é gerado pelo alto consumo das atividades feitas por nós, os usuários, a população, dentro do ambiente construído. Então, o que seria o ambiente construído em si? O ambiente construído ele tem suas tipologias. As edificações, que seriam habitacionais, comerciais ou institucionais. Tem a questão da infraestrutura de rede, que seriam as infraestruturas de água, esgoto, telecomunicações. E a infraestrutura de acesso, que seriam ruas, avenidas, viadutos, estradas, enfim. Mas o que mais emite dentro do ambiente construído é o comportamento nosso, o nosso comportamento, que é o comportamento do usuário. Como utilizamos essas tipologias dentro do ambiente. Para atender nossas necessidades, né, de demanda, de consumo, a construção civil ela se torna uma das poluidoras, maiores poluidoras, né, com quase 70% de emissão do gás de efeito estufa. Só que o nosso comportamento dentro do ambiente construído em se deslocar se torna pior, pois em 38% dessas emissões, elas são feitas com combustíveis derivados de petróleo, que são maiores ainda em questões de emissões de gases, tornando isso um ciclo vicioso. Todo o nosso comportamento em relação a emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera gera um impacto da mudança climática. É colocado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, a atividade de transporte atualmente é a mais emissora do gás de efeito estufa, né? Conhecer o nosso comportamento em relação ao deslocamento é essencial para planejar umas políticas públicas, né? E ações em direção à redução a essa emissão de gases de efeito estufa. Entrando um pouco na justificativa, eu entendi que a população é a maior responsável por essa quantidade significativa de emissão e que o deslocamento, o transporte feito por nós, através da queima de combustível de petróleo, realmente é um dos maiores problemas na questão do impacto da mudança climática. Então, pensar na mitigação dos gases é uma forma de reduzir esse dano, né, causado na atmosfera. E para que isso aconteça, precisamos de ferramentas de medição e qualificação de cada atividade. Programa, né, as fases que está sendo feita toda a minha linha de pesquisa. Primeiro, depois da minha contextualização, né, da minha justificativa, eu preciso entender uma estratégia de mitigação. Quais são as estratégias de mitigação para reduzir essas emissões do gás de efeito estufa no ambiente construído, né? E para que essa estratégia funcione, ela precisa ter um controle efetivo dessas emissões, né? Que possa proporcionar o ambiente construído, que ele seja um ambiente muito mais seguro e eco-eficiente. Entra no meu objetivo geral, que meu objeto é a mobilidade ativa, né? A mobilidade ativa nada mais é que o deslocamento por promoção humana, que seria o andar a pé, a minha habilidade, e o andar de bicicleta. Então, eu preciso entender como a mobilidade ativa pode ser essa estratégia de mitigação dentro do ambiente construído. Em seguida, o objetivo e específicos, né? Eu preciso identificar os índices. Como é que eu posso identificar os índices emitidos pelo transporte, pelo deslocamento da população dentro de um bairro, de uma rua, uh, até mesmo de uma cidade, né? Hoje em dia, existem ferramentas relacionadas à emissão de poluidores na escala cidade, mas não tem algo mais em escala menor, micro, né? Então, eu preciso entender quais são as quantidades, né, esses índices que são emitidos dentro de uma escala bairro ou rua, e qual é o índice que pode gerar essa mudança climática local e futuramente global, né? Bom, depois na fase 4, né, eu entro com o meu caso de referência. Eu preciso ter um local de estudo, né, um estudo de caso. Então, seria algum bairro que seja consolidado, né, com área densamente populacional, densamente de área construída, que tenha a questão de mobilidade em si. E a partir daí eu preciso analisar quantitativamente esses índices, né, das emissões, principalmente do transporte, na escala do bairro, né, e avaliar
qualitativamente as áreas que necessitam dessa estratégia de mitigação. Não seria o bairro inteiro em si, mas sim as áreas com mais necessidades para esse tipo de estratégia de mitigação, que é o uso da mobilidade ativa. E, por fim, seria a fase 5, que é colocar esse bairro como um futuro bairro de baixo carbono. Quanto menos emissão de gás carbônico ele tiver, melhor será o bairro. Ele será mais ecoeficiente. Minha metodologia. Bom, entrando já no bairro consolidado, eu preciso, primeiramente, né, identificar a área de maior emissão de gases, né? Quais são as ruas que estão mais propícias para isso. Em seguida, eu preciso analisar a emissão de gases que está sendo feito agora, atualmente, com a futura proposta de mitigação, de estratégia de mitigação. Nisso, a questão da pegada de carbono, que é justamente a nomenclatura utilizada para essa diferenciação, né? Essa diminuição das emissões do gás do efeito estufa. Então, eu preciso analisar esses dados, né, referentes à mobilidade no ambiente construído. E a estratégia de mitigação, que seria justamente simular uma reprodução de viagem em mobilidade ativa, que seria a questão de caminhabilidade e uso de bicicleta, verificar também, dentro do local da escala do bairro, se há a questão de transportes públicos, porque isso já é um benefício em relação à redução do uso do transporte individual. E eu preciso pegar esses dados qualitativamente, né, apoiados por ferramenta de geoprocessamento, que seria o QGIS, o EGIS e o SIG. Então, eu entro nas próximas etapas, né? Depois de escolhido o bairro consolidado, eu preciso simular essas reproduções, né? Qual seria as ruas beneficiadas em relação à implantação da mobilidade ativa. E através desses cálculos, né, eu vou fazer um levantamento de emissões atuais e futuras emissões com a mobilidade ativa, fazer as características, né? Quais são as características de cada bairro para ser utilizada a mobilidade. E nisso eu faço um resumo um pouco em relação ao que eu pretendo, né, fazer na minha linha final de pesquisa, né? Como a minha questão é mudança climática, eu preciso verificar o comportamento do usuário, como eles se comportam dentro do ambiente construído, e eles precisam ter uma adaptação em relação à mobilidade urbana. Dentro dessa mobilidade urbana, transformar em mobilidade ativa, na escala do bairro, né? De preferência, uma escala menor para se trabalhar em relação a isso. E que no futuro seria o bairro de baixo carbono. Bom, é isso. Eu agradeço ao Circuito Urbano e o ONU Habitat por proporcionar essa minha apresentação, ainda fase inicial de pesquisa de doutorado. E espero que no próximo eu já tenha mais assuntos, mais etapas, né, finalizadas e concretas em relação à pesquisa da tese. Muito obrigada a todos. Seguem aí meus contatos, caso queiram compartilhar mais informações ou ajudar na pesquisa de tese. Muito obrigada.